Vamos lá, continuando. O que acontece? A vitamina K2, depois eu vou explicar a importância delas, de por que eu coloco elas todas juntas. Mas a vitamina K2, o ideal da suplementação é você fazer vitamina K2 MK7. É a menaquinona 7. É um vitâmero específico que faz essa função, que depois eu vou explicar por que eu gosto de juntar todas elas. Primeiro porque elas são extremamente, como eu falei no início, extremamente difíceis de você obter através de coisas naturais. Luz do sol, quem pega, luz do sol, e alimentação. E depois eu vou explicar as funcionalidades de todas juntas. O magnésio, que eu já falei dele, tem N funções que no nosso organismo que o magnésio está metido. E infelizmente o solo está muito escasso. Essa é a realidade. Então você pode ter até uma alimentação adequada, que você ainda pode ter deficiência de magnésio. Ainda tem as questões genéticas de metabolização e tudo mais, que eu não vou entrar aqui em específico. Agora, o porquê que eu gosto de juntar elas todas? Vamos lá. Questão da saúde óssea. O osso, gente, é uma estrutura viva. Então, ele tem o osso, a estrutura óssea possui células vivas, tá? É uma estrutura viva, possui células que precisam estar sempre se renovando. Então, quando você tem um osso, uma estrutura óssea, que você coloca no seu corpo proteínas de excelente qualidade, a matriz óssea, ela é proteica, tá? Ali tem cálcio, que esse sim você tem da alimentação de uma maneira bem abundante. E ao contrário do que muitos pensam, não somente nos lácteos e derivados, a gente tem principalmente dos vegetais folhosos, principalmente com coloração verde escura, a gente tem a quantidade de cálcio boa ali. Não vou entrar em discussão aqui agora de por que o leite hoje, infelizmente, ele é grande parte dele, ele é altamente inflamatório, por isso as pessoas acabaram tendo mas de onde vou tirar o cálcio, não vou tomar o leite. Descobriu-se que o vegetal verde escuro tem essa capacidade. Não vou entrar nisso agora. Fato é que sim, o vegetal verde escuro principalmente tem essa capacidade de entregar cálcio de uma maneira, inclusive até bem boa, de uma maneira biodisponível. Ou seja, em uma quantidade pequena você tem grande absorção, tá? Porque normalmente alimentos de origem vegetal a gente precisa colocar um pouco, normalmente precisa colocar um pouco a mais, porque nós somos animais. Então, nutrientes de origem animal, a gente precisa de uma quantidade menor para ter uma absorção maior. Isso se chama biodisponibilidade, tá? Então, assim, a gente precisa de cálcio para o osso, precisa de magnésio para que tenha uma quantidade adequada de cálcio sendo usada no osso. O magnésio faz essa, a grosso modo dizendo, essa eliminação de cálcio, de uma calcificação equivocada no osso, seja lá por qualquer motivo que for, ele tem essa capacidade de fazer essa modulação, e também para que esse cálcio não seja precipitado, precipitado entre aspas, existe uma precipitação de cálcio nas vias renais, para que esse rim possa ter uma função muito boa. O magnésio ajuda nisso, para que não tenha oxalatos de cálcio, cálculos renais oriundos de oxalato de cálcio. A vitamina K2 faz com que o cálcio seja redirecionado de tecidos moles, calcificação de válvula cardíaca, válvula aorta, de partes moles como cartilagem de joelho, cartilagem de úmero, de cotovelo e tudo mais. A vitamina K2 tem a capacidade de pegar esse cálcio que foi perdido e faz com que funcione como se fosse um GPS desse cálcio, para ele ser direcionado para o osso, para o magnésio fazer a função dele lá. A vitamina D faz com que esse cálcio consiga ser fixado no osso, tem mais umas funções renais também, que ela faz reabsorção de cálcio, enfim. Mas uma proteção principalmente desse cálcio no osso, essa fixação. E o cálcio em si, ele vai estar no osso depois dessa movimentação toda. As proteínas, que são duas, uma que movimentando-se pelo corpo vai pegar o cálcio e levar para o osso, para entregar para uma outra proteína que está ali esperando o cálcio chegar para segurar ele no osso. Essas duas proteínas dependem, para que tenham sua produção, da vitamina D e da vitamina A. Ou seja, a vitamina D e a vitamina A produzem proteínas que uma pega o cálcio perdido pelo corpo inteiro e leva para o osso, para que a outra segure esse cálcio do osso. Ponto.
E tem um outro detalhe. A vitamina K2 vai fazer a ativação dessas proteínas. Então, para que elas sejam produzidas, tem que ter vitamina D e vitamina A. Para que o cálcio e o magnésio façam essa interação, né? Para melhorar a óssea. E a vitamina K2 vai e ativa essas proteínas. Entenderam a importância? Por isso que eu uso essa combinação. Porque é uma combinação muito boa para, ao mesmo tempo, saúde óssea e também saúde cardíaca. Por que não? Diversas pessoas hoje têm inflamações que levam a acúmulo de material nas válvulas ou mesmo nas artérias. As famosas placas de ateroma, que as pessoas só atribuem a placa de ateroma a culpa ao coitado do colesterol. Mas muito que tem ali naquela placa, além de gordura poliinsaturada, que a gente chama de... Tem as gorduras poliinsaturadas, tem os eicosanoides, que são elementos inflamatórios que o corpo acaba produzindo e liberando conforme a inflamação vai aumentando. A gente pode ver os marcadores cardíacos para isso, eu vou falar disso em outro vídeo. E a gente tem também ali cálcio. O cálcio ele é responsável também, quando não metabolizado de forma correta, pela formação da placa de ateroma, ele está ali. E claro, o colesterol também, mas ele é o menor do causador dos problemas ali. Isso respaldado em diversos artigos de meta-análise, de confronto, de diversas formas de análise, se realmente o colesterol tá ali porque ele é culpado e tudo. Foi feito o estudo de Framingham, tem o estudo Cohort, tem vários estudos interessantíssimos mostrando que o colesterol, se for, ele é um dos últimos culpados daquilo ali. A inflamação, o cálcio que se perde na metabolização do organismo, estão encabeçando os trending topics do problema, que é o entupimento de uma artéria, tá bom? Então, gente, era isso. Uma dica rapidinha aqui de por que esses elementos, além de fazerem falta, dificilmente a gente consegue colocar através de alimentação natural ou mesmo de uma exposição solar, e por que são tão importantes, eu gosto de suplementá-los. Falou? Até a próxima!